te contar a minha história de como eu comecei na micropigmentação e como a minha história pode te ajudar para você que está começando a construir a sua. Olá, sejam bem-vindos ao canal O Ouro da Micropigmentação. Eu sou a Rafaela Diniz e, gente, fazia tanto tempo que eu não gravava pra vocês que estamos voltando aí com tudo. Então, pra vocês que adoram os nossos conteúdos sobre o mundo, o universo da micropigmentação, da área da beleza, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, ativa o sininho e fica aqui com a gente porque tem muita coisa, muita novidade, muita coisa bacana pra compartilhar aqui com vocês. E como eu estou nesse meu retorno ao YouTube, que eu estava morrendo de saudade, eu tô devendo esse vídeo pra vocês, que é de contar como eu comecei na micropigmentação, como começou a minha história com a micropigmentação, se eu já fazia alguma coisa na área. Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade, embora eu compartilhe, né, sempre um pouquinho no Instagram sobre como foi o meu início, eu resolvi destrinchar um pouco mais esse vídeo pra poder compartilhar com vocês como foi a minha experiência, o meu encontro com essa profissão. Bom, vou começar pelos meus 14 anos, quando eu já comecei no mercado de trabalho, né, e na época minha mãe ia trabalhar com eventos, com festas, então eu ajudava ela a ir no Ceasa, comprar as flores, fazer arranjos. Foi assim o meu primeiro emprego, né? E conforme foi passando o tempo, ela tinha uma loja de roupa, também ajudei ela nessa loja de roupa. Depois não deu certo, a gente trabalhando junto, eu era muito, né, aquela coisa da mãe querer mandar, e aí eu falei, não, vou procurar outro emprego. Comecei a trabalhar alugando transporte executivo, o transporte que ia pegar o pessoal no aeroporto. Depois, logo em seguida, eu comecei a procurar empregos, né? E aí trabalhei numa escola de inglês, onde eu era divulgadora de cursos de idiomas. Então eu era daquelas pessoas que tinha que pegar a pessoa na rua pelo braço, né, e vender o curso de inglês. Tive uma fase também que eu vendi doce na rua junto com a minha mãe, né? A gente estava passando por muitas dificuldades, então a gente fazia os doces no período da manhã e no período da tarde a gente saía pra rua para poder entregar. Então eu já fui conhecida como a tia do doce. E aí tem a fase que eu conheci a Mary Kay. Na época minha mãe vendia Mary Kay, e aí eu também gostei da ideia do fato das pessoas se cuidarem, né? As pessoas gostavam que eu me maquiava, então tinha um pouco dessa referência e eu comecei a vender Mary Kay. Nesse período da Mary Kay, eu já estava namorando, né, com o Rafael, que hoje é meu marido, que hoje é meu esposo. E aí nessa época da Mary Kay, a gente ficou noivo, nós noivamos, e aí, gente, o que acontece, né? Aquele coração que você quer fazer a festa dos sonhos, né? Eu precisava de ajudar ele, e na Mary Kay foi um momento que eu levei muito a sério. Eu tinha vontade de ter aquele carro rosa, eu tinha vontade de crescer na profissão, cheguei a ter acho que 10 pessoas na minha equipe na época, então aquilo ali começou a caminhar. Só que eu fiquei insegura em algum momento e decidi procurar um emprego fixo. E aí nesse emprego fixo, eu era call center de uma empresa de sachês alimentícios. Sim, sachê de ketchup, maionese, esses sachês que a gente coloca na salada, enfim. E assim, gente, de todos os empregos que eu já tive, esse foi o que me deixou mais louca da cabeça, assim, sabe? Me desestabilizou muito emocionalmente, era uma cobrança muito grande. Enfim, mas eu precisava de pagar meu casamento e eu decidi conciliar as duas coisas acreditando que ia dar certo, né? Que eu ia vender esses sachês de segunda a sexta e de final de semana fazer Mary Kay. E aí eu não teria mais vida. Então o que aconteceu? Eu comecei a dar prioridade para essa empresa e deixar um pouco a Mary Kay de lado. Então as coisas foram meio que desmembrando, assim. Depois, se vocês quiserem, até conto mais a fundo como foi a minha experiência em cada uma dessas empresas, né? Que o foco hoje realmente é a micropigmentação. Resumindo, nós noivamos e tal, e aí quando faltava 6 meses pra gente casar, o meu marido foi transferido para uma outra cidade. Essa cidade chama Apucarana, no interior do Paraná. Gente, nada me prendia aqui, então eu preciso, nesse caso eu falei, vou acompanhar o meu esposo, né? A gente se mudou, casamos, fizemos a nossa festa e aí a gente foi morar lá em Apucarana. Quando eu fui pra lá, eu pedi as contas no trabalho, eu saí, ou seja, eu estava desempregada, né? Totalmente dependente do meu marido. E aí é quando começam as coisas a acontecer. No primeiro momento do casamento, a gente tá ocupado com as coisas de casa e tudo, então a gente não tem tanto esse tempo, assim, de pensar muito. Só que depois você se vê numa casa, numa cidade sozinha, né? E aí o Rafael começou a sentir que eu tava meio deprimida,
porque ele saía 6 horas da manhã para ir trabalhar e ele voltava quando chegava cedo, 10 horas da noite. Ele ia para uma área totalmente diferente do que ele estava acostumado. Então ele sempre trabalhou em escritório e nesse período ele ia para obra. Então eu ficava sozinha em casa e a gente já sabe que aqueles pensamentos, né, aquela cabeça sozinha, pensando muita coisa, não dá muito certo. Comecei a ficar meio que depressiva, comecei a ficar mal, angustiada. E aí ele ficou meio assim comigo, né, de eu não ficar mal, porque eu tava longe da minha família, eu tava longe dos meus amigos, só eu, ele e Deus naquela cidade. Ele me deu 2 filhotes, que quase me deixou louca, né, porque filhote faz xixi na casa inteira, eles têm a bexiguinha solta, então assim... Meu Deus, foi, sabe? E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito depressiva. Aquilo ali tava me deixando mais maluca do que tudo. E aí eu já não arrumava mais a casa, eu já não tirava mais o pijama. Eu realmente, assim, tava me sentindo muito sozinha, muito vazia. E ele tentava me animar, lógico, né? De final de semana a gente tentava sair, mas eu precisava de fazer alguma coisa. Eu não me via em casa. E aí foi até o momento que ele falou assim, olha, aqui na cidade tem escola de inglês, então se você quiser, né, divulgar cursos. E eu falei, cara, eu não quero divulgar cursos de inglês mais, né, eu não quero mais fazer essas coisas, eu sinto que eu posso ir além, que eu posso fazer algo a mais. E aí, quando eu dei 2 meses de casado, era um domingo, eu não queria, né, que chegasse segunda-feira de jeito nenhum, porque domingo era o dia que eu ficava com ele, então na segunda eu já sabia que ia começar aquela loucura da semana, de eu não ver mais e ficar sozinha, então agarrada ali nele, e aí ele virou pra mim e fez a pergunta, assim, chave, eu acho que foi, que mudou tudo pra mim, né, ele falou assim, o que você quer fazer da sua vida? E aí, na hora, gente, eu engasguei, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou responder? E antes de eu casar, eu tinha ido num estúdio, né, pra fazer cílios, pra fazer unha, pra fazer micropigmentação, e eu vi que eram meninas jovens empreendendo, e aquilo encheu os meus olhos, porque normalmente, né, a gente vê um pessoal mais das antigas empreendendo, pessoas mais velhas, e naquela ocasião eram meninas muito novas fazendo tudo aquilo, e tendo carro, viagens, coisas, né, da vida, assim, aquilo eu falei, poxa, que legal, né, meninas tão novinhas crescendo. E aí, na hora que ele me fez essa pergunta, eu falei pra ele, eu queria fazer micropigmentação de sobrancelhas, extensão de cílios, essas coisas. E aí, eu pensei, gente, que ia ter o maior julgamento da vida. Por quê? O meu marido, ele é engenheiro, super inteligente, formado em 4 faculdades públicas, formado pelas 4 não, ele passou em 4 faculdades públicas, ele pôde escolher onde estudar, o que fazer, então assim... você vai fazer sobrancelha, existe um preconceito, acho que até com nós mesmos, né? Eu falei, puxa, eu vou falar isso pra ele, o que será que ele vai me responder? E aí, na hora, ele falou assim, tá bom, é isso que você quer? Então eu vou procurar aqui na internet um curso pra você. E na hora eu gelei, porque eu fiquei esperando a resposta de reprovação dele, ou de aprovação, né? E aí ele pegou no Google, gente, em vez de entrar no Instagram, que hoje é o nosso cartão de visita, enfim, onde a gente coloca, né, onde a gente expõe os nossos trabalhos. Na época, a gente ainda estava muito no Facebook, então a referência dele foi Google. Ele escreveu lá, melhor escola de micropigmentação. E aí apareceu lá. E aí, quanto que tem exatamente no cartão, Rafaela? Tem o último limite do limite. Falei, ok, né? Fui, peguei o carro, já sabia ir pra Londrina, comprei uma maca, comprei uma maca, comprei uma lupa e comprei um carrinho auxiliar. Carrinho auxiliar, cadeira pra sentar, dinheiro não deu, então eu usava a cadeira do computador. Gente, eu cheguei em casa suando, abri, montei aquela maca na sala mesmo de casa, coloquei o carrinho auxiliar, coloquei a lupa e tipo, não tem cliente, né? Não tem cliente. E aí começa a bater aquele desespero. E aí o que aconteceu? Aí comecei a ficar mal de novo, porque acabou o curso, acabou tudo, mas e aí, né? Eu tô numa cidade que eu não conheço ninguém, eu não tenho amigas pra fazer, não tenho modelos pra fazer. E aí ligava pra minha mãe e chorava, ela, filha, quando você vier pra São Paulo, você pode fazer a sua irmã, a sua avó, né? Gente, família, né? E aí, realmente, a gente vinha, só que a gente vinha pra São Paulo, tipo, uma vez a cada 2 meses, então quase que não via a família. Então vim, fiz a minha mãe, fiz a minha irmã, se tiver foto vou colocar, fiz a minha avó, e aí era um momento de felicidade, de alegria, só que eu voltava pra casa e eu não tinha clientes. E detalhe, quando a gente comprou todos os materiais, acabou o limite do cartão. Então não tinha como comprar as tintas, né, as outras coisas, agulha, lâmina, tebore. Então uma amiga da minha mãe tinha feito um curso, decidiu que não queria trabalhar com isso, então minha mãe comprou dela esse material
para poder me dar. Ou seja, eu não pude escolher a marca de tinta que eu ia começar, o tipo de agulha, era o que dava, né? Era o que a gente tinha naquele momento. E foi assim que eu comecei. E aí o que aconteceu? Voltei pra casa, começou esse desânimo tomar conta de mim. E aí eu falei assim, quer saber, Rafael, vou arrumar emprego. Vou arrumar emprego dentro de algum lugar, né? Vou alugar uma sala, fazer alguma coisa. Gente, fui. Só que na cidade, imagina, tem que 2, 3 salões de cabeleireiro. Fui nesses locais, né? Ofereci, mostrei os trabalhos que eu havia feito. Todo mundo, ah tá, qualquer coisa a gente te chama, qualquer coisa a gente avisa. E eu sentia que as pessoas não iam chamar ali, né? E aí eu voltava pra casa desanimada, até que eu falei, meu, não quero saber disso, não foi legal esse curso, meu trabalho é horrível e não tem jeito, ninguém vai me contratar aqui. Joguei o certificado longe e falei, cara, eu vou ter que fazer alguma outra coisa da vida. Só que eu ia ter que, ou procurar na escola de inglês, eu ia ter que fazer essas outras coisas de novo. E aí foi quando eu peguei o telefone, liguei na escola que eu fiz o curso, né? E falei assim, oi, tudo bem? Vocês precisam de alguma estagiária para poder trabalhar aí, né? Poder ajudar vocês, porque eu fiz o curso aí e eu não consigo, né? Não tenho ninguém aqui, enfim, não consigo como divulgar meu trabalho, não sei como fazer. E aí eles falaram, olha, a gente não precisa de estagiária, mas você tem Facebook, né? Eu falei, tenho Facebook. Você conhece a Feira do Rolo? Na hora eu falei, cara, conheço, né? Tipo, conhecer de São Paulo, que é troca de roupa, celular, essas vendas, né? Então, coloca lá que você precisa de... Coloca lá que você precisa de clientes, né? Modelos para portfólio, colocando o valor de R$200 para custo de material. E aí, quem entrar em contato, você faz. Falei, tá. Fiz exatamente o que eles falaram. Olá, né? Estou precisando de modelos para portfólio, custo de material R$200. Gente, teve 0 curtidas e 0 comentários. Tipo, ninguém comentou absolutamente nada, porque eram esses trabalhos lindos aí que vocês viram, né? Minha mãe e tal. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Tipo assim, em lugar nenhum ninguém quer, nem a preço de banana, nem a nada. E aí é quando a gente se sente inferior, incapaz, derrotada, decepcionada, não serve pra nada. É quando você começa com esses pensamentos realmente de que estava certa, de que eu não ia fazer nada da minha vida, eu não sabia o que era propósito, eu não sabia o que era nada. E aí o que aconteceu? Aí eu fui limpar a minha casa, né, os cachorros fazendo muito xixi, eu tava de pijama, e aí eu comecei a passar pano na casa. E Deus falou muito forte comigo, Ele falou muito, muito forte assim no meu coração. Eu lembro que na hora eu até joguei o rodo assim, porque eu falei, meu Deus, né? Eu nunca tinha, acho que, escutado tão claramente assim, Deus falando comigo. Parecia a voz dele mesmo, né? Uma coisa louca assim. E aí Ele falou assim, todos os seus produtos já vão vencer. Você não tem mais nada a perder, trabalha de graça, faz de graça. Cara, na hora, até de falar me arrepia, porque na hora eu joguei assim a vassoura, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu joguei a vassoura e falei assim, cara, é isso. Eu vou trabalhar de graça, não tenho mais nada a perder, pelo menos eu ganho experiência, eu me descubro. E foi o que eu fiz. Eu apaguei essa postagem, eu peguei e coloquei assim. Sou de São Paulo, porque eu tinha que dar uma valorizada, porque eu estava no interior, né, do Paraná. Sou de São Paulo, estou com uma técnica internacional de fio a fio, né, ultra realista, dei aquela ênfase no trabalho e estou procurando modelos para portfólio sem custo. E deixei meu WhatsApp e fui limpar a casa. Gente, quando eu voltei, tinha, eu quero uns 500, sei lá, né, nem sei, mas era muita gente, era tipo aquelas páginas ver mais, era muita gente. Falei, meu Deus do céu, e agora? Só que eu tinha colocado o meu número do celular, então o que aconteceu? O meu celular começou a explodir de mensagem, fiquei desesperada, apaguei essa postagem porque eu fiquei com medo e comecei a responder no WhatsApp. Só que o que eu fiz? Eu selecionei algumas e para as outras eu falei assim, olha, já encerrou essas 10 vagas, né, sem custo, então se você quiser fazer tem um valor de R$100. A pessoa, ah, tá bom. Eu falei, oi? Aí a outra eu falei, tá bom. Aí as pessoas começaram a, tá bom. Então assim, essa publicação, não sei o que aconteceu, não sei se foi o que eu escrevi, eu não sei, gente, mas as pessoas, R$100 tá bom. E aí eu falei, meu Deus do céu, né, o que eu vou fazer? Fiz essas modelos sem custo, escondida do Rafael. Então eu tinha o quartinho dos cachorros, né, que a gente tinha já montado a maca, tudo, mas como ele ia trabalhar, ele não sabia. Eu fiz essas modelos. E aí, gente, só que eu comecei a ficar com medo, porque essa publicação começou a me dar medo. Então eu não apaguei a publicação, eu deixei essa publicação inicialmente, eu deixei ela, só que nela eu só editei o valor. E aí o que aconteceu? Eu fiz essas modelos, atendi 4, depois a R$100,
E aí eu falei, cara, eu vou ter que contar pro Rafael, ele vai descobrir que tem gente vindo na nossa casa fazendo atendimento e eu não tava conseguindo dar conta de responder, porque tava uma coisa absurda de mensagens. E aí o Rafael chegou do trabalho, eu falei, Rafael, eu preciso conversar com você. Ele, o que que foi? Eu falei assim, eu fiz uma coisa. Aí ele, o quê? Eu falei, mas você não pode brigar comigo, né? Ele, o quê? Eu falei, olha, eu coloquei que eu precisava de fazer micropigmentação nas pessoas sem custo. Ele, não acredito, né? Poxa, você tá gastando o seu dinheiro. Eu falei, mas eu ia gastar de qualquer forma, né? Eu ia perder esses produtos. Só que eu coloquei depois com valor. Eu já atendi, acho que eram 4 pessoas. Eu já ganhei R$400, né? E eu tô com medo. Ele, por quê? Eu falei, porque olha meu celular. Ele olhou a publicação e falou assim, meu Deus do céu. Pegou o computador, né? Engenheiro, já abriu uma planilha do Excel, já começou a colocar os nomes e os números das pessoas que estavam mandando mensagem ali no Eu Quero. E falou assim, a partir de hoje eu sou a sua secretária, eu me chamo Andressa, entra nessa feira do rolo, compra um celular, que eu vou levar o celular pra empresa comigo e você fica fazendo os atendimentos em casa e eu vou respondendo pra você. E aí a gente comprou esse celular, eu lembro que na época a gente pagou R$150, gente, eu tenho esse celular até hoje no estúdio, é uma relíquia nossa. E aí ele começou a levar esse celular pro trabalho e ele começou a responder as clientes como secretária e só me avisava, olha, meio-dia tem uma cliente, 2, e ele ia mandando, a gente ia se comunicando e foi assim que começou a minha história com a micropigmentação, fazendo modelos de graça, literalmente, e depois cobrando um valor de R$100. Aí eu lembro que conforme eu ia melhorando, porque daí você começa a ter, mesmo as pessoas sabendo que tinha um custo de R$100, você se obriga a melhorar como profissional. Porque, gente, meu primeiro curso foi horrível. Então, eu treinava muito, eu passava noites tentando melhorar muito o meu trabalho. Então, assim, a cada mês ou a cada semana que melhorava, a gente falava, olha, R$100 tá barato, vamos colocar 110. Né? 110 tá barato, vamos colocar 120. Então, foi crescendo, o valor foi aumentando conforme eu fui sentindo que eu tinha mais segurança em atender e trabalhar. Resumindo a história, né, foi assim que tudo começou. E aí, gente, foi quando eu falei, meu Deus, eu descobri o que eu gosto, eu descobri o que eu amo, eu descobri, né, tava muito feliz, muito entusiasmada. E aí, nesse período, né, eu tinha conhecido as esposas de alguns engenheiros que estavam morando nesse mesmo prédio que a gente. E aí tinha um grupo lá de esposas dos engenheiros. E aí, nesse grupo de WhatsApp, tava tendo uma conversa assim, nesse mesmo dia dessa conversa, o Rafael tinha vindo para São Paulo para uma reunião, eu tava lá sozinha no Paraná, e aí elas começaram, foi muito bom conhecer vocês, que pena que a gente não vai se ver mais, eu falei, o que tá acontecendo, por quê? Porque eu não tinha muito contato de ficar conversando no WhatsApp, porque eu atendi o dia inteiro, então eu tinha muita conversa ali que eu não acompanhava. Falei, oi gente, tudo bem, o que tá acontecendo? Era uma sexta-feira. Elas, você não tá sabendo? Eu falei, o quê? Elas, a obra parou. Falei, oi, porque, gente, era pra eu morar lá há 3 anos e meio. Eu estava lá há exatos, acho que 5 meses, acho que não era 6 meses que eu tava lá. Uma coisa que era pra durar 3 anos e meio, 5 meses, a obra parou, não vai continuar, não sei o que, isso no WhatsApp. Aí eu liguei pro Rafael e falei assim, como assim a obra parou, né? Você tá em São Paulo em reunião de quê? Ele falou assim, mas eu não tô sabendo de nada. Eu vou conversar com o meu chefe, então eu te retorno. Nisso ele conversou com o chefe dele falou, a gente esperar o dia pra gente poder conversar com você, mas pode ficar tranquilo que o seu lugar aqui na empresa tá reservado, a gente precisa de você trabalhando aqui em São Paulo em 2 semanas de novo. Gente, você tem noção que a minha vida, quando estava começando a andar, começando a caminhar, eu começando a ter resultados, mesmo que ainda de modelos, né? Eu falei, meu, não é possível. E a gente ia ter que voltar a morar em São Paulo. Nesse tempo, como a gente estava morando em apartamento da empresa, porque quem pagava o aluguel pra gente estar em outra cidade era a empresa, Rafael teve que vir para São Paulo e morar na casa da minha sogra até a gente conseguir encontrar um local e poder morar aqui em São Paulo. Então, assim, imagina, eu já estava atendendo as clientes, na época acho que já estava uns 150, 160 reais, ou... gente, eu não lembro, assim, mas já tava um valorzinho um pouco a mais, assim. E aí, num retorno de uma das clientes, a Bruna, ela tava deitada na minha maca, ela falou assim, Rafa, você não tem vontade de ensinar sua técnica pra ninguém? Eu falei, não. Por quê, gente? Porque lá na cidade, até hoje, se você entra no Instagram, é aquelas micropigmentações definitivas. Então a minha agenda bombava de clientes querendo
técnica natural. Então o pessoal vinha de Londrina, de Arapongas, de todos os lugares para ser atendidas comigo. Eu trabalhava de domingo a domingo atendendo. Rafael às vezes me dava comida na boca, assim, ó, na cozinha, e eu voltava a atender, porque tomou uma proporção que eu não tinha horário para 2 meses. Virou uma coisa assim que cidade pequena, né? Um vai falando pro outro, quando você vai ver tá numa super proporção. Então, imagina, eu ia perder tudo isso na minha cabeça, né? E aí, quando o Rafael me ligou, ele falou assim: é isso mesmo, a obra parou, a gente vai ter que morar em São Paulo. Eu falei: meu Deus do céu. E aí nisso eu tava atendendo essa cliente, a Bruna, e ela falou: você não tem interesse de mostrar a sua técnica pra ninguém? Eu falei: não, né? Tipo, nunca pensei. Ela: não, porque como você vai embora, você precisaria de deixar alguém pra dar continuidade nos seus trabalhos. Aí eu falei: ih, né? Aí ela falou assim: a minha irmã tem vontade de fazer curso de micropigmentação. Se você quiser, você pode ensinar ela, né? Ela paga o seu curso. E aí ela dá continuidade nos seus clientes. Por quê? Porque as clientes que estavam vindo fazer micro comigo, eu já tinha que avisar: olha, mês que vem eu não moro mais aqui, então se precisar de retoque eu não vou conseguir fazer. E aí nessa ela aproveitou que eu falei isso e falou: porque você não quer ensinar pra minha irmã? Gente, na hora eu falei assim: meu, se eu ensinar pra outra pessoa, porque na minha cabeça eu pensei: eu vou morar em São Paulo, mas como tá dando certo aqui, eu vou voltar uma vez por mês, eu vou fazer as coisas aqui uma vez por mês. Então assim, era óbvio que eu não iria ensinar o que eu sabia. Só que eu não tinha escolha. E aí eu lembro que eu liguei pro Rafael e falei assim: Rafael, tem uma aluna querendo um curso VIP, não sei o que. Ele falou: meu, cobra, né? Cobra, mete a faca, né? Falando assim, cobra o que você acha justo, porque você vai ensinar a sua técnica. E eu, minha técnica, né? Eu achava que eu era dona da técnica. E aí eu falei assim: meu Deus do céu, né? E aí eu cobrei, falei: ó, o valor é X. Ela: tá bom. Falei: Rafael, ela aceitou. Aí lá vai a gente fazer a apostila, criar tudo e criar material, enfim, gente, da forma mais simples. Imagina, eu atendia dentro do quarto da minha casa, né? Onde era pra ser o quartinho dos cachorros, que virou meu estúdio, né? Então, assim, eu lembro que a gente molhava a mão dos porteiros pra eles não contarem pro síndico o que estava acontecendo, porque ali virou tipo uma empresa mesmo. Então isso deixava muito assustada. Então era um período que eu estava procurando um espaço lá pra poder trabalhar e tudo isso acontecendo. E aí eu dei esse curso pra ela. Eu lembro que ela passou uma semana na minha casa. E aí o Rafael falou assim: olha, no dinheiro do curso você deposita na conta, guarda. Por quê? Porque eu tô procurando um espaço aqui pra você em São Paulo. Eu falei: aonde? Ele falou: em Moema. Eu falei: não. Gente, eu morei a minha vida inteira no Campo Limpo, Taboão da Serra, né? Em Moema era um bairro muito nobre, muito distante da gente ter qualquer negócio. E aí ele falou: não, é um espaço super legal, é pequeno, é simples, mas é na frente do Shopping Ibirapuera. Simples, né? Na frente do Shopping Ibirapuera, mas realmente era uma sala, acho que de 37 metros quadrados. Gente, era muito pequenininha mesmo, assim, era meio que... era muito pequena. E a gente precisa de alugar essa sala, porque a gente precisa de dar continuidade, porque o que aconteceu? Nesse tempo que eu estava lá, finalizando com as minhas clientes para poder vir para São Paulo, o Rafael entendeu sobre internet, sobre marketing digital, sobre impulsionar nas redes sociais, enfim. E ele começou a divulgar o meu trabalho de lá, que eu estava fazendo, para São Paulo. Então... até eu abrir o meu estúdio em São Paulo, eu já tinha uma agenda para 2 meses também para frente, porque ele estava pegando tudo que eu estava fazendo lá e colocando, né, redirecionando para São Paulo. Então as pessoas de São Paulo já começaram, né, a se interessar pelo trabalho. E na época, gente, imagina, você está abrindo um espaço em Moema e a micropigmentação começou dentro do meu espaço a R$250 já de forma profissional. Então vocês imaginam, né? Todo mundo queria fazer porque era um valor surreal isso, né? E assim, era uma técnica muito boa em vista do valor. R$250, uma profissional em Moema, meu Deus do céu, a agenda lutou, explodiu, né? Só que o que aconteceu? Quando ele me falou para mandar o dinheiro, né, do curso, eu falei: Rafael, como assim, né? Você vai abrir um espaço em São Paulo? Ele: eu tô vendo, não sei o quê. E aí o que aconteceu? A gente tava com o nome sujo na época, porque a gente casou, nós tivemos umas dívidas além do casamento, e a gente tava endividado em mais de R$18 mil. Então o nosso nome sujou, né? E até recuperar tudo, até ficar tudo certo, a gente não tinha como alugar esse espaço que o Rafael estava vislumbrando em Moema. Então o que ele fez? Ele foi pedir o nome da minha sogra e do meu sogro. E aí o que ele ouviu? É óbvio que não, isso não vai dar certo, a gente não vai dar o nome pra você. Se você sujou o seu, você vai sujar o nosso. E aquela coisa, e coloca o pé no chão, Rafael aluga um lugar mais simples, um lugar... E ele visualizava que ali era um lugar legal, porque era na frente do shopping, porque era perto na frente do metrô que tava inaugurando, né, que tava abrindo. E ele colocou na cabeça, gente, ninguém tirava isso da cabeça dele. Eu lembro que o espaço, o primeiro espaço, ele tinha aquele tapete bem antigo no chão, então tinha que tirar, porque não pode, né, em espaço de
de beleza, aqueles carpetes, não era tapete, era carpete mesmo, né, bem empoeirado, preto, assim, no chão. Gente, tava destruído o lugar, tava horrível, assim. E aí o Rafael falou que queria, minha sogra e meu sogro falou que não. Ele falou, não, tá bom. Ele entrou em contato para financiar, que fala, né? Que você dá 6 meses de aluguel e você consegue pegar a chave, só que você tem que pagar esses 6 meses adiantado, mais o aluguel do mês. Gente, vocês têm noção? Como que era ter dinheiro de 6 meses, mais o do mês? O que aconteceu? Nesse meio tempo que eu estava lá, mais 4 pessoas procuraram pedindo o curso. Eu consegui concentrar essas pessoas. A gente alugou um salão de festa no nosso prédio para 5 dias, eu acho, foram 5 dias. E ali eu montei a minha primeira turma, né, de microblading, né, porque o pessoal tinha visto essa aluna que fez o VIP e pediu. Eu concentrei as meninas de Apucarana no salão de festa e ali foi onde eu ministrei o meu primeiro curso em turma. Gente, eu tinha 5 meses de profissão, vocês imaginam o que não passava na minha cabeça, né? E resumindo, o dinheiro dessas 4 meninas eu também mandei pro Rafael. Então assim, as coisas foram acontecendo e a gente foi acreditando, porque eu falei, cara, ele não vai desistir. Aí eu lembro que o piso, né, que a gente tinha que colocar lá específico, né, que a vigilância pedia, minha sogra parcelou no cartão dela. Então todo dia 25 ela já mandava, vencia dia 30, todo dia 25 ela já tava lá, ó, não esquece de pagar o cartão. Então foi uma coisa assim, que foi acontecendo, que eu realmente permiti viver, sabe? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse trabalhar com micropigmentação. Eu nunca imaginei que através da minha vida pessoas iriam se descobrir, iriam descobrir o seu propósito. Eu comecei numa escola simples, sabe? Sem muitos recursos, aprendi com o filho da dona. Eu dei meu primeiro curso VIP dentro do meu quarto, na minha casa, sabe? Assim, a minha primeira turma foi no salão de festa do prédio e aí a gente olha para o que é hoje, né? Hoje dentro de um dos hotéis mais nobres de São Paulo, né? Com turmas lotadas, mas que nem sempre foi assim, né? Não foi assim, não começou dessa forma. Eu lembro quando eu inaugurei esse primeiro espaço em São Paulo, quando eu vim morar em São Paulo, que eu não pude conhecer porque eu estava morando no Paraná, então tudo foi feito, né, com o Rafael. Eu lembro que as clientes no primeiro dia, quando elas chegaram, a gente tinha esquecido de colocar galão de água, tipo uma coisa simples. E as clientes tudo engasgando, assim, sabe? Por conta do cheiro da tinta. O banheiro não tinha como a gente trocar piso porque a gente não tinha dinheiro, então minha sogra tinha jogado ácido, sabe assim? A gente foi fazendo da forma que dava, sabe? A gente foi fazendo da forma mais simples. E aí a cada conquista que a gente tinha, nossa, dá pra colocar papel de parede, sabe assim? Meu Deus. O Rafael até me lembrou essa semana que a gente ficou sem a cantoneira, assim, da parte da recepção, tipo, até a gente mudar, a gente saiu da sala e não tinha colocado porque o dinheiro tinha acabado. Eram tantas coisas, foram tantas coisas. E esse passo, esse ato de fé de abrir o primeiro espaço em São Paulo, porque daí eu estava começando tudo de novo, né? Era uma experiência de ir para uma cidade grande, onde eu sabia que tinha muita concorrência, muita gente, um bairro, né, nobre, onde a gente sabe que os custos são mais altos. Mas o Rafael, ele viu que existia essa força em mim, que desde quando eu decidi fazer as modelos e eu decidi ir colocando, eu não desisti até então. Então não tinha como dar errado, né? As pessoas podiam até entender ou achar que iriam dar errado, pela fase que a gente veio difícil, endividados, e eu sem propósito, sem faculdade, enfim. Mas quando as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a bater palma, elas começaram a ver que realmente só dependia de acreditar, só dependia de dar um passo à frente, sabe? E foi exatamente o que a gente fez. E foi assim que começou a minha história com a micropigmentação, foi desse jeito. Então, você que tá aí, né, que acha que... Porque às vezes a gente olha o Instagram, né, e hoje se vocês olharem, eu tô no meu 3º espaço. Ou seja, em 4 anos de profissão, eu tive 3 espaços. Esse primeiro que eu falei pra vocês, que foi o primeiro ato de fé. Depois de 11 meses, gente, não tinha dado nem um ano desse primeiro espaço, começou a ficar pequeno, de tanta demanda, eu abri o 2º espaço, que era o dobro desse que eu tinha. E depois, né, no meio da pandemia, eu abri o meu 3º espaço, trabalhando, dedicando. Quem me conhece sabe o tanto que eu amo o que eu faço, o quanto eu me descubro, sabe,
E eu amo realmente aquilo que eu faço, mas eu precisei de fazer um curso, eu precisei de experimentar para eu descobrir, né? Não tem como a gente descobrir o que a gente gosta se a gente nem tentar fazer algo que a gente desconhece, né? Então, eu tentei resumir, assim, o máximo possível pra vocês. Minha história me emociona sempre que eu lembro, porque foi dessa forma que ela começou, né? Dentro de um quartinho em casa, e hoje a gente tá num espaço enorme. Hoje eu tenho 4 vezes mais do que quando eu comecei, mas foi por acreditar, foi principalmente por acreditar, que eu acho que Deus jamais coloca no nosso coração algo que a gente não possa realizar, sabe? Se tá ardendo, se tá aí mexendo com você, sabe? Corre atrás, tenha um ato de fé, de coragem, porque realmente quem se destaca, quem consegue viver coisas extraordinárias é porque em algum momento teve alguma fragilidade, né? A gente não começa com uma agenda lotada, a gente não começa sendo grande, a gente constrói a nossa história. Então nunca olhe para a vida de alguém que hoje você considera grande, né? O que que te serve como inspiração, e olhar o hoje dessa pessoa, a realidade de frutos, né? Que ela semeou por tanto tempo e que agora ela está colhendo. Então eu espero que esse vídeo de alguma forma fale com você. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei, escreva aqui nos comentários, se inscreva no canal. Acho que foi o melhor momento de voltar contando essa história que eu devia tanto tempo pra vocês. Eu sei que ela vai ficar grande, mas não tinha como não lembrar dos detalhes, do quanto Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo!